é Osmar Cássio, eu quero apresentar para vocês o curso Harmonia, um curso totalmente online que vai te ajudar nas reabilitações estéticas, seja por protocolo, seja por overdenture, seja uma reabilitação por próteses totais e também nos outros tipos de próteses, por exemplo, sempre que você perder referências anteriores, mesmo que você esteja fazendo facetas anteriores estéticas ou coroas totais, que você prepara o dente e você perde referências importantes, o Harmonia vai te ajudar para que você possa ter bastante segurança nas suas reabilitações bucais. Você vai ver aí, por exemplo, esse caso antes e depois. Todos os casos eu fotografo no meu consultório o antes e o depois, para que o paciente perceba o impacto que a reabilitação estética pode causar na sua vida. É muito interessante você perceber como a estética está intimamente ligada ao sucesso do seu caso. Não adianta nada você dar prótese que tem alta função mastigatória, que você consegue mastigar, deglutir, falar, e se o paciente não gostou da estética, você pode pôr tudo a perder. Então, quando você tem, como aqui no lado esquerdo antes, inclinações erradas, posições de dentes errado, você vai precisar de um norte, de um caminho, e o Harmonia vai te dar esse caminho com protocolos bem definidos para que você tenha sucesso clínico. Então aqui um outro caso, você tem pouca exposição de dentes, então o paciente ele tem um aspecto bem envelhecido, né? E no lado direito ele me trouxe fotos onde ele tinha alguns apinhamentos, foi até usado, mas o Harmonia ele não é apenas isso, né? Disposição de dentes, se vai encavalar, se vai deixar diastema, não é isso. É o que nós chamamos de macroarquitetura do sorriso. É você colocar os dentes numa curvatura anterior ideais. Essas curvaturas ideais é que vão levar à harmonia. Ali dentro você vai fazer apinhamentos, diastemas, aí você vai fazer o arranjo desses dentes, né, para levar a estética. Mas mais do que isso, antes disso você precisa ter um padrão, um protocolo para que você coloque os dentes na posição ideal. Então, nós sabemos que muitas coisas, muitos problemas acontecem quando você erra a estética, né? Então, o paciente satisfeito, né? É muito triste para o profissional o paciente sair lá insatisfeito, né? E se ele está insatisfeito, ele vai te indicar menos pessoas. Se ele te indica menos pessoas, você vai aumentar o nível, né, de estresse durante o relacionamento com o paciente pelo insucesso e também com o seu protético, né? Devido às inúmeras remontagens, né? As remontagens, elas levam maior estresse com o protético, maior custo, maior estresse com o paciente, né? O seu lucro diminui e aí você, quando você tem também erros estéticos, você vai ter, consequentemente, também erros funcionais, né? Se você erra essa inclinação anterior dos dentes, o plano oclusal vai também ficar alterado lá atrás e no arco de fechamento você vai ter movimentos que vão atrapalhar a estabilidade da sua prótese. E do outro lado, um paciente encantado, um paciente que sai com o olho brilhando, feliz, ele vai te indicar mais. Principalmente o paciente idoso, às vezes vem toda a família, né? Às vezes ele traz 5 indicações, traz o netinho, traz a filha, traz o filho, traz a esposa, o marido. Então, um paciente encantado, ele é um indicador e é assim que a gente movimenta nosso consultório. E quando você acerta a estética, quando você faz menos remontagens, o protético fica mais feliz, você fica mais feliz, diminui o estresse. Então você vai ter menos remontagens, menor tempo clínico, um lucro maior e, consequentemente, acertando a estética, quando você acerta os planos, você acerta a função também. E, na verdade, o caminho que eu segui, pessoal, foi um caminho da insatisfação, porque eu estava insatisfeito com os meus resultados. Durante 7 anos de formado, eu já tinha 7 anos, eu não estava satisfeito e eu ficava pensando, por que às vezes a minha prótese fica bonita, as próteses que eu entrego, e eu não sei por que ela ficou bonita.
e às vezes a prótese fica feia e eu não sei por que ela ficou feia. Eu não tinha controle e aí eu fui estudar, né? Então, quando eu entrei na minha especialização, no meu mestrado, no meu doutorado, eu sempre busquei o assunto estética. Então, tanto a minha tese de mestrado e doutorado foi sempre estética. E aí eu fui estudar a fundo por que, né, seleção de dentes, escolha de dentes, por que que dava errado. E a conclusão que eu cheguei, pessoal, depois desses 9 anos, eu peguei muitas referências antropométricas, né? Largura da boca, largura do nariz, largura do olho, distância bizigomática, que eram regras que eu aplicava na clínica através, onde é que está aqui, desses livros que eu lia. Eles mandavam usar medidas antropométricas para ver largura do dente, altura do dente, e eu cheguei à conclusão, e principalmente na minha tese de doutorado, que nenhuma das referências antropométricas elas se apresentaram confiáveis. Porque o Brasil é muito miscigenado. Poderia funcionar lá fora, mas não funcionava para o Brasil. E aí, segunda conclusão, que muitos desses livros aqui, eles se baseiam não em evidências científicas. São verdadeiros mitos que um passa para o outro. E aí, quando você chega na clínica para aplicar, você não tem os resultados que você espera. E eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar esses protocolos. Então, eu demorei 9 anos para perceber por que estava dando errado. Porque eu usava conceitos da antropometria, citado nos livros de prótese total, principalmente, e esses conceitos não se tinham fundamento num país miscigenado como o nosso. E pensando em mudar os protocolos, eu pensei como eu poderia usar uma regra que poderia servir para todas as raças, para todas as mudanças que acontecem durante a miscigenação racial. Então, a primeira coisa foi conter dentro de um espaço, né, delimitar a área do meu terreno que eu ia trabalhar. E essa área é a linha do lábio superior, aqui em amarelo, com a linha do lábio inferior, que eu denominei didaticamente de espaço estético. E dentro desse espaço estético, que é a visibilidade, não só dos dentes, mas a visibilidade, o que eu vejo dentro desse limite do lábio superior com inferior, ou seja, durante o sorriso, o que eu vejo de dente, mas o que eu vejo de gengiva também. E o que eu não vejo, que é o espaço negativo, o espaço negro. Então, a partir dessa delimitação, eu consegui, através de protocolos definidos, conseguir fazer com que o nosso planejamento ficasse muito norteado por conceitos que funcionam para qualquer tipo de sorriso. Observem aqui, pessoal, peguei cinco sorrisos aqui, né, de nosso país assim muito miscigenado. Então, deixa eu só clicar aqui, ó. Opa. Vamos lá. Aqui. Aí. Espera aí que saiu da posição. Vou voltar aqui. Pronto. Pronto, voltar aqui. Então, pessoal, olha só. Cada espaço estético que vocês estão vendo, de pessoas, desculpa, de nariz diferente, boca diferente, observem a altura vertical, como é grande nesse paciente, e a largura, né, essa parte horizontal. Olha esse aqui, esse sorriso, o espaço estético é totalmente diferente, ele é bem menos vertical e mais horizontal. Então, no momento que eu defini essa miscigenação, esse espaço que eu vou trabalhar, e eu comecei a colocar os protocolos, o que fazer para cada espaço estético diferente, dentro dessas nuances raciais. E aí, com protocolos definidos, começou a dar certo para todos os casos. E outra coisa é nós entendermos aqui, pessoal, que eu preciso associar a dimensão vertical de oclusão estética. Então, veja aqui do lado esquerdo uma perda de dimensão vertical de oclusão enorme e depois que reabilitou, o que acontece
né, as mudanças do lábio desse paciente, consequentemente, do espaço estético. Por isso que na nossa técnica da clonagem terapêutica, a gente indica sempre a restabelecer a DVO antes de fazer as próteses novas. Então, observe vocês que essa associação, né, de espaço estético com a dimensão vertical de oclusão, ela passou a ser a chave para determinar a estética ideal do paciente, a mais harmônica possível. Então, observem aqui uma pessoa, simulando uma pessoa que tem uma perda de dimensão vertical de oclusão, o espaço estético ele é menos vertical e mais horizontal, e aqui, após o restabelecimento da DVO, nós temos um espaço estético menos horizontal e mais vertical, um lábio com um formato muito mais suportado. Então é importante a gente reabilitar a estética sempre pensando também na dimensão vertical de oclusão. Dentro dos módulos que nós apresentamos, nosso curso Harmonia ele é online, porque ele é autodidata, você vai aprender, é muito lógico, eu vou dar as aulas e você vai entender exatamente o meu pensamento, o caminho que me levaram a esses protocolos. Não apenas dar os protocolos, mas os caminhos que me levaram a esse protocolo, e vai ficar tudo muito claro para você. Então, nesse módulo 1, são 4 módulos, o Harmonia, nós temos a análise do sorriso. Nós vamos mostrar para vocês o espaço estético e quais são as diferenças que podem acontecer, né? Porque eu preciso entender da estética rosa, que é a parte da gengiva que vai aparecer pouquinho, só as papilas, linha de lábio média, vai aparecer uma faixa de gengiva, como no meu caso, linha de lábio alta, não vai aparecer nada de gengiva, linha de lábio baixa. E o quanto vai aparecer da estética negra, né? Quanto vai aparecer de corredor bucal? O quanto vai aparecer, né, desse escuro que permeia entre os dentes? Se eu apinho mais, aumenta essa visibilidade do espaço negro. Se eu apinho menos, dá aquela sensação já dos dentes mais juntos. Então, nós vamos conversar sobre isso. E também, lógico, a estética branca, os dentes. Qual é a visibilidade dos dentes para um paciente, para o outro, né? Vai aparecer todo o dente, vai aparecer parcialmente o dente. Então, tudo isso não é uma surpresa. O dentista chega lá, quando ele dá o espelho para o paciente na prova em cera, o paciente se assusta e você também se assusta. Não, você vai saber exatamente, no dia da prova em cera, o tipo de sorriso que você já planejou para o paciente. Não vai ser surpresa para você, porque justamente o curso chama planejamento estético. Não é o protético que vai planejar a estética, é você que vai dominar a estética, você que vai escolher os dentes, você que vai colocar os dentes na posição ideal, né? Então, isso vai fazer com que você tenha muito menos remontagem, porque você já sabe o que você vai ver. É lógico que você pode fazer pequenas correções, mas não existe aquela surpresa de você olhar e se assustar mais do que o próprio paciente. No módulo 2, pessoal, nós vamos falar sobre o plano de orientação. O plano de orientação é a chave do sucesso. É lógico que eu estou falando de prótese total, que eu estou falando de overdentro, que eu estou falando de protocolo. Mas se você tiver, por exemplo, uma PPR classe 4, perder os dentes anteriores, também o plano de orientação nessa região é super importante para você acertar. E se você estiver fazendo facetas, lógico, você não vai usar um plano, mas você vai usar os conceitos que eu ensino a serem colocados dentro do plano. E o plano de orientação, ele é justamente isso, aonde colocar os dentes. Eu não estou falando de forma de dente, eu não estou falando se vai estar apinhado o dente ou não, mas aonde, qual é a inclinação anterior desses dentes. Que é um dos maiores erros que você vê muitos casos aí, inclusive na internet, pessoal postando orgulhoso com a inclinação anterior errada. E como eu disse para vocês, errou essa inclinação, errou o plano oclusal lá atrás, errou a função também, né? E se ele é mais para fora? E se ele é mais para dentro? E essa inclinação posterior, se é mais ascendente, se é menos ascendente? Então, o plano de orientação ele é muito importante. Quando ele está edificado, está pronto, aí nós vamos mostrar a importância da linha mediana. Se você errar um pouquinho a linha mediana,
você erra a inclinação anterior e você erra toda a estética. A importância da linha alta do sorriso ou da linha dos incisivos, como vocês vão ver, a linha dos caninos ou a linha espacial dos caninos, como eu chamo, porque aí estão muitos erros que é na marcação dessas linhas. Você vai aprender não só onde deve estar essas linhas, mas a precisão de se fazer um plano de orientação e não um plano de desorientação, como muitos entregam para o protético e fica totalmente perdido. Aí ele recebe aquele plano que não tem referência, ele entrega para você sem o mínimo critério, porque ele não tem como se basear e as coisas dão errado. Módulo 3, depois que eu determinei aonde colocar os dentes, eu quero ensinar para vocês quais dentes e qual a DVO. Por quê? Porque quais dentes, né? Você precisa ter esse domínio. Quem seleciona dente deve ser o dentista. Então, eu vou falar sobre a forma do dente, o tamanho do dente, largura e altura, e também o uso da carta molde para que você determine o dente ideal para aquele paciente. No meu consultório, os pacientes escolhem a cor do dente e eu seleciono o dente. E aí, mas você obriga o paciente? Não, eu seleciono, monto e aí eu faço a prova em cera, que eu considero uma prova estética para que eu possa comprovar o meu planejamento e para que o paciente possa aprovar. Só que quando você segue critérios, você geralmente tem a aprovação do paciente. O paciente geralmente não aprova quando você deixa um plano de orientação mais ou menos, o protético acaba selecionando dente para você, ele nem viu o sorriso, ele nem viu o espaço estético, ele seleciona e quando chega lá, aí você tem uma surpresa, o paciente tem outra, e aí vamos começar a remontagem. O dente está pequeno, o dente está grande, está tudo torto, e aí você tem o estresse. Mas no momento que você seleciona dentes através de protocolos definidos, a chance do paciente aprovar, e é o que acontece no nosso dia a dia, é muito grande. É muito difícil eu ter que remontar uma prótese, porque nós temos um critério através da conversa com o paciente, mais o que você vê ali de observação do espaço estético, e aí fica bonito, fica harmônico os dentes, tá bom? E finalmente no módulo 4, isso é fundamental. Aprendi onde colocar os dentes dentro de um plano de orientação? Perfeito. Aprendi a fazer as linhas de referência? Perfeito. Aprendi a saber quais dentes eu vou colocar lá dentro, em que forma, que altura, que tamanho? Perfeito. Se eu vou apinhar, se eu vou fazer diastema? Perfeito. Mandei para o laboratório. Se você não fizer guias com materiais estáveis, então nós vamos ensinar a fazer guias de silicone, porque não adianta, no momento que o dentista pega aquele plano de orientação com as linhas, ele abre um buraquinho e começa a montar dente, a partir dali já errou tudo. Não tem, é impossível, eu estou dizendo isso porque eu monto todos os meus casos, é impossível você seguir essa linha média até o fim. Ela vai se modificar. Então nós precisamos de um guia estável, tirar a instabilidade da cera e passar para o silicone extra duro de laboratório. Fazemos um guia, mandamos para o protético, quem não monta dente, e ele volta, o dente montado e o guia. Isso é fantástico. Por quê? Porque se ele não montou no guia, você fala, olha, precisa montar, você errou a linha média. Ele remonta, ele não pode cobrar. E se ele montar certinho ali e você chegar lá e não ficar bom, você sabe que você errou. Que você, puxa, eu errei a linha média, eu preciso melhorar. Isso faz com que você consiga evoluir e sempre cada vez mais acertar a sua estética. Ou seja, dar o nome aos culpados do erro. Porque se você não sabe se você errou, o protético fala, mas eu fiz o seu plano. E aí, você não evolui. Então, o guia ele é fundamental para que você tenha uma replicação do seu planejamento estético, vai para o laboratório e volta, e você sabe que ele seguiu à risca todas as referências, todo o planejamento que você fez com o paciente. Isso é fantástico porque vai evitar muitas remontagens, muito estresse com o paciente, com o protético, né? E você vai ver que a sua curva de aprendizado ela vai ser muito rápida, né? Então, basicamente, resumindo, pessoal, o curso Harmonia ele vai te ensinar onde colocar os dentes, quais dentes, tamanho e forma, como você vai colocar,
que chama disposição. Eu vou apinhar mais, menos, onde eu vou colocar esse apinhamento, eu vou fazer uma montagem mais clássica, eu vou fazer uma montagem mais senil, eu vou fazer uma montagem com diastemas, tá? E depois você vai aprender a fazer esses guias de referência muito simples, muito barato, para que você não perca as informações nesse caminho de ir ao protético e voltar. Isso durante muitos anos, meu amigo professor Tomás Gomes, que infelizmente nos deixou, nós usávamos esses guias para próteses fixas em resina, para próteses totais, para overdentro, e nós tínhamos essa comunicação, essa amizade muito forte. Por quê? Porque a gente não lidava com problemas. Era raro a gente ter um problema. Então, assim, as coisas funcionavam dentro de um fluxo, Eu entregava com guia, ele seguia o guia, me devolvia, eu conferia, e assim a gente tinha uma clínica, um dia a dia muito mais agradável. Então, você vai aprender, pessoal, dentro do Harmonia, a fazer, aqui tem um guia de silicone com a linha média, você vai aprender novas linhas importantes, porque a linha alta do sorriso, como todo mundo marca, não é a altura do incisivo central, então você vai aprender o que fazia de erro, você vai corrigir e você vai ver que as coisas assim vão funcionar de uma maneira muito agradável. Acertar a estética, pessoal, é importante, porque às vezes você tá lá uma prótese que, puxa, não consegui a retenção que eu queria, mas tá bonita, o paciente vai receber de um jeito. Agora, a prótese tá lá que eu me penduro e não sai, tá feio, o paciente não gosta, você vai pôr tudo a perder. Então, eu sempre digo para os meus alunos, você fazer uma reabilitação significa cuidar da parte física, funcional, e cuidar da parte psíquica, estética, para que ele se sinta novamente um paciente dentado, que ele possa sorrir com naturalidade e segurança. Então, pessoal, nós estamos democratizando. Eu, durante 13 anos, fui professor do curso de mestrado em prótese dentária da São Leopoldo Mandic, e eu pus aqui 30 mil, hoje eu nem sei quanto tá, já faz 5 anos que eu saí, mas, pessoal, era um custo alto de mensalidade, passagem, alimentação, hotel, e largar o consultório. Então você tinha prejuízo dos dois lados. Então o Harmonia ele vem democratizar. Você quer aprender estética? Você pode aprender no seu computador, no seu tablet, no seu celular, a hora que você quiser, sem abandonar o consultório, sem gastar com passagem, por um preço irrisório. Eu vou passar para vocês o valor. É um preço que no primeiro caso que vocês fizerem, você vai falar, nossa, já está pago. Por quê? Porque no momento que você começa a acertar a estética e outras pessoas vão indicando e você ficar conhecido como um bom reabilitador estético, esse valor aqui, nem no primeiro, antes do primeiro paciente, fora o prazer que você vai ter de acertar. Isso é muito importante. E essa informação está agora ao seu alcance. Tá? Você vai ter segurança, porque você vai ver esse vídeo, vai sair, você tem segurança, você planeja o seu caso estético, você delega para o protético, você sabe quando volta, você já passou por isso, de receber aquela prova em cera e você colocar na boca e nem você gostou, você já passou, você sabe quanto isso te custa de repetição ou de insatisfação, te custa muito da sua saúde. Por isso que nós estamos oferecendo aqui o Harmonia à vista por R$ 497. São menos de R$ 500. Esse preço é à vista. Você vai ter a opção de parcelar em 12 vezes. Nem vou fazer a conta aqui. Eu nem vou fazer, vai dar, sei lá, menos de R$40 ou 30 e poucos reais por mês, mas eu digo para vocês, aí tem um pouquinho de juros em 12 vezes, pouquinho, mas se você for à vista, R$497, você vai ter condições de mudar os seus resultados. Então esse é um valor que realmente você vai recuperar rapidamente, não só financeiramente, mas com prazer nas suas reabilitações. Mas fora isso, nós vamos dar alguns bônus muito especiais. Nós temos o visagismo, nós temos o bônus do visagismo, nós temos o bônus
da prótese total híbrida, nós temos o bônus da Overdenture. Aqui, pessoal, no visagismo, a professora Tânia Lacerda, que fez mestrado na USP, é também odontogeriatra, fez o capítulo de visagismo do meu livro. Ela vai falar de como você vai potencializar características, né, importantes da pessoa, da parte psicológica no seu sorriso. Então aqui eu tenho um exemplo, ela vai classificar melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. É muito interessante essa aula, você vai entender algumas coisas que, para despertar o que o paciente tem de melhor naquele sorriso, através de uma análise da sua personalidade, é muito bacana, por isso que a gente tem tudo a ver com a harmonia, por isso que a gente dá de bônus essa aula da professora Tânia Lacerda, super competente, minha amiga também. Então, esse bônus, né, nós vamos dar também 3 aulas da jornada de retenção máxima em prótese total. Então, você vai entender como levar prótese no máximo da retenção, tá vendo? Onde nós vamos recuperar a borda antes da prótese, a área basal, fazer o clone, a duplicação do que a gente fez para ter moldes funcionais maravilhosos, que vão resultar em próteses altamente estáveis, que vão machucar menos. São 3 aulas muito especiais que vocês terão acesso, além da aula da odontogeriatria, do visagismo da professora Tânia Lacerda. Essa aula de bônus, a terceiro bônus, que é a prótese total híbrida, pessoal, foi o primeiro trabalho na odontologia científico, foi sobre aproveitamento de raízes para uma prótese total, em 1876. Né? E as pessoas falam, mas o que é prótese total híbrida? Né? Quantos dentes estão sendo extraídos para colocar implante? E às vezes não era necessário no momento. Você poderia aproveitar. Eles não poderiam, às vezes, ser utilizados como suporte de prótese parcial removível, mas eles podem ser suporte de uma prótese total. Vejam, eu tenho 5 dentes com pouca inserção óssea, foi feita a periodontia, foi recoberta as raízes e foi feito uma prótese total híbrida sobre essas 5 raízes. Se amanhã perder uma dessas raízes, continua usando a mesma prótese. Isso é fantástico para a odontogeriatria. Porque se você tem uma PPR, perde às vezes um dente suporte, tem que trocar a PPR. Ou você perde o implante, às vezes tem que trocar toda a prótese, fazer outros implantes. Mas nesse caso é muito interessante. Nós temos aqui como chegou uma paciente que usava uma prótese fixa, metaloplástica, bem degradada, e nós fizemos uma prótese total híbrida para ela. Né? Inclusive devolvendo o suporte labial que a prótese fixa não dava. Então a paciente ficou super satisfeita e há muitos anos já eu instalei essa prótese total híbrida. É uma aula que vai fazer com que você abra o seu leque, né? E você tenha condições às vezes de oferecer um outro tipo de prótese que você não estava oferecendo. Então tá aqui, pessoal, esse valor é um valor promocional, pode ser que você entre mais tarde e não seja esse valor. Nós estamos com esse valor, porque agora esse link vai ficar direto nas minhas redes sociais, então é um preço super especial. Você clica no link e você vai perceber como eu vou mudar os meus resultados clínicos estéticos, como eu vou trabalhar com segurança, como ao invés de eu delegar a estética, uma coisa super importante para que o paciente fique satisfeito e você também como profissional. Eu não vou delegar isso. Mas o problema nem é delegar para o protético que não tem essas informações do sorriso, do lábio, o quanto aparece de dente, o quanto o lábio sobe, o quanto o lábio contrai. Ele não tem. Se ele tivesse, a gente pode delegar. Se eu delegar e não tiver prejuízo nos meus resultados, perfeito. Mas imagine vocês estão tratando direto com o paciente. Às vezes o paciente nem conhece o protético. E aí você vai lá, fala, não, eu vou fazer, vai ficar bonita, e aí volta e você tem aquela surpresa. Não. Você tem que ser o mentor do seu planejamento estético. Você tem que assumir o planejamento estético para você. E para isso você precisa saber aonde colocar os dentes, quais dentes você vai colocar, largura, altura, tamanho, em que disposição você vai colocar. E a partir daí, você vai, ao provar esses dentes, você vai falar, poxa, agora eu estou entendendo
como fazer com que o sorriso do meu paciente seja harmônico. E se você der um sorriso harmônico para o paciente vai ficar satisfeito. E paciente satisfeito, eu não vou ser repetitivo. É dinheiro no bolso, prazer na profissão, felicidade do paciente efetivamente, né, se sentir reintegrado à sociedade, se sentir feliz, se sentir reabilitado, se sentir com autoconfiança, com felicidade para poder sorrir, para poder deglutir, para poder falar, para poder simplesmente viver com alegria, com seus dentes, se sentindo um paciente dentado, uma pessoa dentada. É lógico que é de resina acrílica, é lógico que é de porcelana, mas ele se sente dentado. Isso é fantástico. Eu diria que isso é o maior prazer de todos. O resto vai vir com consequência. Agora, profissionalmente, assuma o planejamento estético e a sua vida, o seu dia a dia também, como profissional, será muito mais gratificante. Fiquem com Deus, um forte abraço, clica aqui no link, vem comigo e depois você me faz um depoimento e me diga, melhorou? A sua vida ficou mais prazerosa, a sua profissão ficou mais prazerosa, seus pacientes ficaram mais felizes? Sim, isso é um preço que ninguém mais vai tirar da gente, porque nós vamos ganhar a satisfação profissional. Forte abraço e até breve. Vem comigo.